Deixa eu ver se começar. Bom, começou. Gente, ó, eu preparei uma atividade, né? Eu, eu vejo que nos nossos encontros, né, semanais, a gente, quando é comigo, né, eu tento puxar essa parte de desenvolvimento de raciocínio, casos camaleões e tudo mais. Eu quero fazer uma atividade hoje, um pouco relacionado a isso, mas antes, eu queria fazer uma introdução, né? E fazer uns comentários sobre algo que eu considero muito importante, principalmente para vocês aí que vão fazer o Revalida, né? Que é uma prova muito complicada, exige várias habilidades, principalmente nessa segunda fase. E quanto mais a gente entender de ensino, de aprendizagem, pelo menos, como organizar o raciocínio, qualquer detalhe a mais eu acho que pode fazer a diferença para vocês, né? Então, gente, ó, eu quero falar rapidamente disso daqui, que é uma coisa muito importante, né? Que é como a nossa mente funciona. E aí a gente vai desenvolver uma atividade para vocês verem, né, como que isso é importante. Então, qual que é a ideia aqui? A gente entender um pouco como que a gente aprende, né? Quais são as etapas, né? E se a gente está fazendo certo, né? Então, qualquer processo de aprendizagem envolve essas três etapas: aquisição, retenção e evocação, né? Então, o que que é isso, né? Então, a aquisição é aquele primeiro momento, é o momento que você vai ver o conteúdo pela primeira vez, você tem que pegar aquele conhecimento, né? Ele não está ali, você nunca estudou ele ainda, não fez atividade ainda, nem nada, né? Então, é aquele primeiro contato, né? Então, qualquer coisa que vai tirar a sua atenção desse primeiro contato vai atrapalhar essa etapa. Essa etapa, inicialmente, qualquer informação que a gente pegar vai para uma memória que a gente chama de memória de trabalho. E essa memória de trabalho, para ela pelo menos armazenar ali, o nosso cérebro vai dar importância para o que a gente está dando foco. Então, se eu estou lendo um conteúdo de medicina, mas com a cabeça no WhatsApp, pensando em outra coisa, mas assim, estou lendo, né? Para mim, na minha cabeça, eu estou estudando. Cara, sua memória de trabalho vai falar, velho, não sei o que esse cara tá querendo ler aqui, sendo que a cabeça dele tá lá, o foco é lá. Eu vou prestar atenção lá, isso daqui eu não vou aguardar, não. E aí já começa ali a primeira dificuldade, fala, pô, cara, eu leio, eu fico ali na frente, eu não aprendo, eu tenho dificuldade. Muitas vezes pode ser uma parte desse foco para o seu cérebro entender, cara, ele tá olhando ali, isso aí deve ser importante. E outra coisa é que quanto mais vezes você olhar aquele conteúdo, mais seu cérebro fala, pô, ele tá olhando de novo. Nossa, ele tá focado naquilo, acho melhor eu guardar essa informação. Parece ser importante, ele está olhando muito para isso, ele está dando foco para isso. Então, esse é a primeira etapa que vai gerar uma primeira retenção. Você conseguindo dar o foco suficiente, esse conteúdo que você estava ali na etapa de aquisição, ele vai para uma memória que a gente chama de memória de curto prazo, que vai ser a primeira retenção ali. E o ideal, ainda mais para vocês aí, que é um oceano de conteúdo, se essa memória só ficar na de curto prazo ou na de trabalho, que é rápida, rapidamente vocês vão esquecer, por mais que vocês tentem decorar. O ideal é mandar para a memória de longo prazo. É lá que vocês vão fazer essa outra etapa, que é a evocação. Então, primeiro, vocês têm que adquirir um conhecimento, conseguir reter ele e poder usar ele a hora que vocês precisarem, que é a evocação. Tipo, não adianta nada você estudar, chegar lá na hora e você não conseguir puxar da tua cabeça. Então, cada etapa tem os seus detalhes, né? A retenção, se está em qual memória que está, se está bem armazenado, se está bem conectado. E só assim você vai conseguir evocar esse conteúdo. Então, se você já falha na aquisição, não faz revisões para reter cada vez mais esse conteúdo, dificilmente você vai evocar ele a hora que você precisa. E então, essas são as etapas, né? Você adquire, você retém ele e você consegue acessar ele a hora que você precisa, né? Então, é sempre bom a gente tentar ver qual parte que a gente está falhando, né? Pô, eu leio, mas eu não retenho nada, se tem um problema na aquisição. Cara, eu leio, eu retenho, mas eu até consigo evocar, mas passou uma semana, duas, já esqueci tudo, então está faltando revisão. Ou não consigo evocar nada no dia seguinte. Então, cara, você está tentando forçar
decorar alguma coisa, está faltando alguma coisa que te ajude a evocar. E assim a gente vai indo. Então, ó, a memória tem como função específica registrar e armazenar informação e recuperá-la quando necessário. Sempre que a gente recebe, né, qualquer informação, a nossa memória de trabalho é que vai determinar se a informação é nova ou não, se é útil ou não, se deve ser arquivada ou não. Então tem o primeiro filtro ali. E o que vai determinar esse filtro? O foco. O foco. Se você está focando em outra coisa enquanto você está lendo, recebendo notificação, se distraindo, ouvindo música, que às vezes falam que é super bom, mas a tua cabeça lá, não, você está cantarolando a música enquanto você está lendo, tudo isso pode tirar seu foco. E aí, essa etapa, ó, é útil ou não? Deve ser arquivada ou não? Ele pode falar, cara, ele tá lendo, mas ele tá cantando a música. O foco dele tá muito mais na música do que nessa leitura aqui. Então, cara, o importante é a música, né? Isso daqui não. Então, qualquer coisa que te tire essa atenção, ele pode chegar nesse filtro e falar, cara, não vou guardar nada disso aqui não. Isso aqui não é importante. Ele nem tá prestando atenção nisso daqui. Então, isso que é a tal da atenção plena, né? No que você está fazendo. Você realmente focar para não perder horas, falar que está estudando horas e, cara, não aprende, né? Isso que é o grande detalhe. Então, hora de trabalho. Ivan, pode falar. Aula minha hoje, né? Total. Opa! Cara, não, eu tô tendo esse problema muito sério de foco, concentração, não consigo reter, eu tento fazer a aquisição, a retenção, e na hora de evocar, às vezes não vem. Eu tento já tive experiência isso durante o curso, no segundo ano, eu tive uma professora que ela pediu para a gente guardar celular e não deixar nem no meio da perna. Cara, depois disso foi como rendeu todas as aulas, porque eu sempre chegava e guardava o celular e apagava do mundo externo, até porque às vezes a gente nem tinha celular porque não funcionava, né? Às vezes não tinha internet, mas, cara, era outro mundo sem nada na mão, só com o caderno e a professora. E hoje, às vezes, eu sofro com isso aqui em casa, sabe? De conseguir ler, ter o foco, que tem coisas que eu leio 5 vezes e não consigo mais gravar. Tá? Às vezes é por conta do barulho da rua, alguma coisa. Eu uso, às vezes, uma música que é só... não tem som, né? Não tem voz, é só instrumento, que às vezes parece que me faz dar um foco. Só que eu não sei se é É, bom ou não. Mas essa é, é a aula que eu preciso muito de hoje, é o conteúdo especial, acho, para todo mundo. que bom, cara. Que bom que você levantou esse ponto, né, cara? Então, assim, duas coisas, né? Interessante, porque eu tenho uma mentoria, na verdade, antes de começar aqui com a Yuli, eu trabalho com Enem, vestibular e tudo mais, né? Focado aqui no Mato Grosso do Sul, e eu estou sempre acompanhando, né? E ano passado veio uma norma proibindo celular em escola, tipo, tá proibido, né? Nível nacional, não pode. E começou no passado, né? E aí veio os dados desse ano. Em vários estados, principalmente aqui, aumentou, quer dizer, diminuiu o índice de reprovação em quase 80%, cara. Aumentou o foco da galera. Eles interagem mais, então é o que você fala, pô, só de guardar o celular, o desempenho foi outro. E agora no ensino médio está sendo assim abissal, sabe? Tipo, estão reprovando menos aluno só com a proibição do celular, né? Então, assim, isso é um caso concreto, né? Ele atrapalha, cara, ele atrapalha. Se vocês começarem a pegar o celular enquanto eu estou falando, ou quando a gente assiste uma videoaula, não, mas deixa eu só ver aqui, cara. Vocês, parece que não, parece que não, estou prestando atenção. Não tá, cara, não tá. Aquele negócio de a gente fazer várias coisas ao mesmo tempo, esquece aquilo lá, é coisinha básica, mas a atenção é uma, cara, ela tá ali. Tem muito neurocientista que fala disso, você pode pesquisar. E aí, isso é um dado importante. Esse lance que você falou da música, é um pouco isso, tipo assim, que nem eu comentei, quando eu fui aprofundar mais, eu às vezes colocava música só de instrumento, relaxada e tudo mais. Mas eu acho que o lance é esse, tipo assim, independente se tá com música ou não, onde tá seu foco? Porque se você está muito distraído, muito, tipo, mesmo sendo só o som, você está pensando no som da cachoeira, você está interagindo com a música mentalmente enquanto você está lendo, pronto, acabou, velho. Você não, aí, ó, não passou por esse filtro. É útil? Não. Você está pensando na cachoeira, lá na batidinha da música. Então, às vezes, é melhor sem nada, nada. Mas o que eu acho mais importante é a gente não se enganar. Então, assim, cara, eu tô muito avoado. Cara, deixa eu parar 10 minutos.
deixa eu mexer no meu celular aqui 10 minutos, ver as coisas que tá me agoniando aqui, porque às vezes eu tô com a cabeça em outra coisa, eu falo que eu vou estudar, mas eu tô pensando em outra coisa. Deixa eu resolver isso aqui e ficar mais tranquilo, aí eu começo. Cara, eu tô muito cansado, deixa eu cochilar meia hora, aí eu começo. É muito melhor a gente fazer isso do que forçar a barra, distraído, preocupado com outra coisa e não aprender nada. Você está jogando fora o seu tempo, né? E você passou por isso, né? Então, eu acho que é cuidar com isso daqui, né? Tipo assim, essa parte, assim, foco. Você tem que estar focado, não interessa. Então, assim, se não, vai vir a informação é nova, ele até vai falar, é útil? Cara, parece que não, ele está prestando atenção lá na outra coisa, deve ser arquivada? Cara, acho que não, por que eu vou gastar? Cara, demanda energia, arquivar alguma coisa na memória. Demanda, então ele vai falar, para que eu vou gastar energia com isso? Ele nem está prestando atenção, então pronto. E aí já era. Aí você vai ficar nesse ciclo que não passa, né? Enquanto que se você der foco, aí você começa com outras coisas. O foco é o primeiro passo. As outras coisas é o que a gente vai falar mais, que é as conexões, né? Como que uma hora que você lê, você traz aquilo para o concreto. Você identifica, eu já vou falar mais disso. O foco é só, tipo, esse primeiro filtro. Esse primeiro, passou, deve ser, é útil. Ó, cara, ele está focado, então é útil. Deve ser arquivado? Acho que sim. Agora, como que eu vou reter isso? Aí começam as outras etapas, e eu quero trabalhar um pouquinho mais durante essa aula e com a atividade que a gente vai fazer. Beleza? Mas valeu pelo comentário. E pode ir levantando a mão, perguntando qualquer um aí, que estamos aí para isso, beleza? Então, continuando, ó, se a memória de trabalho ela decide que uma determinada informação deve ser arquivada, aí vai vir em cena, então, a memória de curto prazo. Ela vai ficar ali um tempo, né? Essa memória de curta duração é o primeiro filtro, para que a memória de longa duração, que é aí que está o negócio que eu acho que vai ser o diferencial para vocês, que é o lance do Revalida, ela cair aqui, ó, nessa memória de longa duração. Essa daí é como se o negócio enraizasse dentro de você, sabe? Porque às vezes e a Yuli comentou uma época que ela estava ali no CheckMed, que tinha muito aluno assim, cara, vinha, ele não entendia as paradas, por isso que a gente faz os guias de estudo, tudo mais, porque às vezes tem coisa que você não está entendendo, e você fala, não, eu vou decorar, e vou ter, cara, se você não entendeu, você não fez ligação, você não deu valor para aquilo, você não trouxe para o concreto, ela vai continuar na sua memória de curto prazo. Você não vai conseguir jogar ela para de longo prazo. E aí você acha que vai decorar, você não vai. Não vai. Ou você cria um padrão, alguma coisa que uma coisa conecta com a outra, você cria pistas para lembrar daquele conteúdo, tipo, se falar tal coisa, criar um mnemônico, tudo que ajuda que você, lembrei. Ou então, são coisas soltas e você fica tentando decorar um monte de coisa solta, não vai para de longo prazo. E para vocês, o essencial é cair lá. Porque mesmo no momento de pressão, cara, essa memória está lá. Essa memória está lá. Agora, você tentar decorar na força bruta. Você vai chegar numa estação do Revalida, aquela pressão do caramba, 10 minutos, ator, câmera, cara, bloqueia. Não vai vir. Não vai vir. E essa técnica de, não, vou decorar, não vai. Você tem que jogar para lá. Aí você pode ficar mais tranquilo. E para isso tem que ter uma das coisas que a gente vai falar aqui. Então, ó, por quê? E isso que é legal. O esquecimento, gente, ele é um filtro natural. Tipo assim, a gente vai esquecer das coisas. É natural. Tipo assim, não é uma coisa que fala, meu Deus, como eu esqueço? A gente esquece. Então, imagina se a gente tivesse a lamentável lembrança de tudo. Se a gente não esquecesse nada. Simplesmente tudo que a gente viu, desde que a gente lembrasse de tudo. Imagina. Cara, seria triste isso daí também. Tem coisa que é bom esquecer. Tem coisa que é bom esquecer. Então, o esquecimento, ele é natural. O que a gente tem que fazer quando a gente está tentando estudar é fazer o máximo possível para esquecer menos, principalmente quando a gente precisa, e fazer ela cair lá na memória de longo prazo. Então, assim, ó, a nossa mente, nossas mentes, né, são como um balde furado. É exatamente isso. A maior parte dos buracos, porém, está lá perto da borda, de modo que a água que permanece no fundo escorre um pouco mais devagar. O lance é que tem muita gente que o buraco está mais embaixo. Então, todo aquele conhecimento, ele vaza mesmo. Se a gente conseguir jogar esses buracos lá para cima,
vai ter um pouco do conhecimento. Imagina a água sendo conhecimento, né? Um pouco da água que tá lá, ela vai escorrer, natural, a gente vai esquecer, mas uma boa parte vai ficar. Uma boa parte vai ficar dentro desse balde. Agora, se esses buracos estão muito lá embaixo, toda aquela água que está em cima vai escorrer. Ela vai esvair. E isso é processo de revisão. É revisão. Agora, como fazer a revisão, né? Por isso que eu pergunto, você só fica relendo? Você pega o conteúdo e relê? Não vai lembrar. Não vai lembrar. Você tem que gerar, quero falar disso em outras aulas, que é um negócio chamado dificuldade desejável. Sempre que você tira da sua cabeça, que você vai tentar buscar algo lá dentro, você está fortalecendo o caminho para chegar naquela informação. Se toda hora que você for revisar um conteúdo, você simplesmente pega a anotação e lê, que esforço você tem? Que esforço? Fala para mim. Você tem algum esforço cognitivo para ler o que você anotou? Zero esforço, mas você vai ter a sensação de que você está aprendendo, isso que é o pior. Você tem a sensação, não, mas eu tô, cara, eu lembro de tudo, mas você teve zero esforço, a hora que você precisar, não vai vir. O lance é ficar sem nada, nesse momento, tipo assim, ou você lê uma pergunta, né, tal do flashcard, e tenta puxar, cara, é mais sofrido, tudo, mas você quer lembrar ou não? Se você quer lembrar, é isso que você tem que fazer, você tem que tentar puxar. Tem que tentar puxar. Esse exercício de tirar da mente fortalece o que está lá. Então, por exemplo, eu dando essa aula e dando ela de novo, eu vou aprender mais do que vocês, porque eu tenho que puxar, eu tenho que lembrar os conteúdos, eu tenho que lembrar do que falar. E por isso que fala que muitas vezes o professor aprende mais que os alunos, porque toda hora ele está tendo que puxar aquele conteúdo, lembrar dele para explicar para alguém. Então, se o aluno fica só passivo, olhando e depois faz umas anotações e a revisão dele é só reler, que esforço, não tem esforço. Então tem que ter uma dificuldade desejável. Não pode ser aquela dificuldade tipo, cara, não consigo. Eu estou tentando, eu não lembro de jeito. Ah, beleza, aí vai lá, dá uma olhada, lê um pouco das anotações, tira da tua frente e tenta puxar. Tenta puxar, tenta puxar. Isso é uma dificuldade desejável. A cada tantos dias, quando eu vejo que eu estou esquecendo, eu tento puxar. Ah, cara, não lembro. Aí você olha, aí é o tal do feedback, né? Aí que você vai guiando quanto você está armazenando ou não. E uma coisa, uma técnica, que é isso que eu quero falar, para a gente poder lembrar bem das coisas, é identificação de padrões. Identificação de padrões. E essa atividade que eu quero fazer hoje, né? Vamos fazer um pouquinho, que ela é super longa, mas a gente tem outras aulas para isso. Só para vocês terem uma ideia, ó, jogadores de xadrez profissionais, né, os caras bons, assim, ó, parece pensar menos do que os iniciantes, né? E parece que é muito mais fácil para os caras. Então, ó, por quê? Porque eles veem padrões e se deixam guiar por sua experiência, ao invés de tentar calcular transformações futuras. Então, o cara tá tão experiente naquelas jogadas, tão experiente que ele bate o olho, ele já tem um mapeamento de tantas jogadas que ele fez, ele vai meio natural, porque ele já identificou certos padrões, assim. E o iniciante, quando ele não sabe nada, ele demora, rapaz, vou aqui, vou ali. Ele não tem esses padrões na cabeça. E para ele é muito mais custoso fazer uma jogada do que um experiente. E a ideia é fazer vocês virarem um experiente nisso aí, né? Então, olha só. Isso só pode ser obtido pela exposição sistemática a ciclos de retorno, experiência, revisões, ciclo de retorno, fazer de novo, tentar de novo, lembrar de novo, olhar de novo, conectar de novo, de novo, de novo. Cara, isso vai virar um padrão, você vai começar a enxergar as coisas melhor. O sucesso vem em grande medida da organização do seu lado prático. Não é só olhar e não organizar. A gente tem que olhar e ter uma estratégia para tentar encaixar em certos padrões. Ó. Então, ó, gente, ó, tá só vocês três aqui, ó. Presta atenção nesses números aí. Dá uma olhada nessa sequência de número aí. Dá uma olhadinha. Jogo rápido. Agora eu volto aqui, ó. Se eu pedir para vocês aí, vocês conseguem lembrar dos números? Eu consigo lembrar de 11, 95, 62 e 89, se eu não me engano. Os quatro primeiros. Qual que é? 11, 95, 62 e 89, se eu não me engano. Quatro primeiros. Boa. Quem mais aí? Agora que ele falou esses 11, 66... não lembro. Não lembro. Eu acho que é 81 o quarto, mas não lembro mais.
81 e 64. Eu só reparei que tem 2,19, por exemplo. Tipo isso. 2,19? É. Vamos ver, olha só, olha que interessante isso, né? Ó, vou voltar aqui. Dá uma olhada, ó. Era essa sequência. Então, até a certeza que a gente tinha não era tanta certeza, né? Você vê como é complicado. Isso aqui, cara, olhando, tentando desse jeito, são só números, assim. Cara, é muito difícil, cara. Como é que decora os números desse aí? É complicado. Como é que você decora aí os números? Tá tudo solto. Mas agora, ó, presta atenção nessa informação aqui, ó. Concorda comigo? Vai ficar muito mais fácil quando você perceber que são apenas 5 anos de Copa do Mundo numerados consecutivamente. Quem entende de futebol, Copa do Mundo é a cada quantos anos? Cada 4 anos. A cada 4 anos. Dá uma olhada agora de novo nos números, ver se dá para perceber com essa informação. 1, 1958. 2, 1962. 3, 1966. Deu para ver? Deu para pegar isso nessa? 1195. Eu não peguei essa, não. Não, também não entendi, não. Olha lá, ó, começa no primeiro, ó. 1, ó, assim, ó. Ah, tá, 1958. Ah, tá, entendi. 2, 1972. 3, 1966. 4, 1970 e 5, 1974. Tá certo. Certo? Agora, cara, se eu voltasse lá e você sabendo disso, ia ficar mais fácil? Mas você precisava lembrar de todos os números? Se eu só te falasse isso, ou assim, você ia bater o olho e falar, cara, começa onde? 82 vai até 74, pronto. Aí eu volto aqui, ó, lembra da sequência aí? Eu falo, pô, 82 é só ir de 4 em 4? 1, 1900 o quê? 2, 1900 o quê? 3, até chegar no 74, ponto. Não ia ser muito mais fácil lembrar desses números? Vocês concordam? Cara, isso é identificar padrão. E você só precisa lembrar de apenas 2 coisas, ó. A regra e o ano de início. É tipo assim, qual que é a regra? Cara, a Copa do Mundo é de 4 em 4 anos. Qual que é o primeiro lá? 1958. Cara, beleza, eu vou até onde você quiser aqui. Eu decoro 10. Eu decoro 20, se você quiser. Eu decoro de 58 até hoje, se você quiser. Pode me mandar os números aí. Cara, é de 4 em 4 anos, beleza. Eu faço a sequência que você quiser aqui. Isso é identificar padrões. Então, eu queria dar esse exemplo porque, assim, quando você está estudando os conteúdos de medicina, você está tentando lembrar deles assim, do jeito que a gente falou, ou organizando eles assim? Como que tá esse estudo de vocês, entendeu? São muitos casos, são muitas coisas, cara. Você está tentando fazer a força bruta de lembrar os casos, tipo, isso com isso, você tem que decorar isso, tem que decorar aquilo, tem que decorar aquilo, tem que decorar aquilo outro. Ou tipo, cara, calma aí, tem esse conjunto de casos aqui, o que eles têm de semelhante? Então esse grupo aqui, eu tento pensar dessa forma, esse grupo, entendeu? Isso é identificar padrões, ó, é isso. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente poder lembrar das coisas depois. Uma primeira coisa. Ia falar alguma coisa, Virgínia? Não ia falar, não. Desculpa. Então, ó, com relação ao exemplo anterior, essa é a razão porque é muito mais fácil lembrarmos de coisas que compreendemos do que de coisas que não compreendemos. Quando eu mostrei esses números para vocês, você fala, mano, o que é isso, cara? É uma sequência de número. Agora que eu falei, cara, são as sequências dos anos da Copa do Mundo. Aí você fala, Copa do Mundo eu lembro, pô, beleza, organizei, tá organizado na minha cabeça. Vai ser muito mais fácil de eu lembrar. Vai ser muito, eu identifiquei um padrão, organizei ele. As coisas não estão lá soltas. Vou só terminar aqui, Ivan, rapidinho, ó. Só faltam uns negocinhos, aí você já me fala aqui, ó. Trata-se sempre de entendimento e apenas para o bem do aprendizado. As coisas que compreendemos são conectadas. Então, para a gente primeiro saber, cara, eu estou entendendo o negócio? Tenta conectar, velho. Tenta conectar, tenta trazer para o concreto, tenta pensar num exemplo. E se meu paciente chegasse e falasse tal coisa? E se isso? E se aquilo? Aí você vai vendo se você está conseguindo conectar, extrapolar um pouco mais, ó. Seja através de regra, teoria, narrativa, lógica, modelo mental, explicação, qualquer coisa, ó. Então, a forma como a gente organiza
a informação faz uma enorme diferença. Não apenas para a memória de longo prazo, mas para de curto prazo também. Então, a hora que eu estou estudando os conteúdos, eu tenho que tentar organizar eles na minha cabeça. E aí sim, eu ir me testando e vendo se eu estou lembrando ou não. Mas é essa a ideia. Ó. Eu queria trazer esse primeiro tópico aí, identificação de padrões, e a gente fazer uma atividade agora para vocês verem como que dá para a gente explorar isso. E a ideia era essa. Pode falar, Ivan. Desculpa ali. Eu imagino, eu só pensei para linkar essa organização, por exemplo, dentro de uma anamnese, a hora que a gente começa uma estação no paciente. Então, por exemplo, eu posso seguir um padrão dentro do que está esperado, o céfalo-caudal. Então, por exemplo, se o paciente está com, digamos que é uma apendicite, eu venho, o que ele pode ter na cabeça? Ah, nada. Pulmão, coração, nada. Vou descendo no céfalo-caudal, fazendo anamnese, eu não consigo, acho que eu consigo não esquecer de nenhum sistema e nenhum órgão ali. Então, o paciente está com febre, chegou com febre, dor de cabeça, pergunto cabeça, febre, estericalorreia, vou perguntando o céfalo-caudal do paciente. Tento lembrar dessa anamnese, tentar alinhar esse padrão numa anamnese. Acho que fica legal assim também. Vou tentar fazer isso nas próximas. Eu acho que fica legal. Eu acho que o principal cuidado ali que eu via quando eu estava treinando PEP com o pessoal, que daí é uma dosagem que você pode fazer, é tentar ver se nessa primeira, nesse exato exemplo que você deu, o cara chegou com febre, você falou, né? E eu mesmo assim, eu vou fazer o negócio todo. O único cuidado é falar, cara, só lembra que, por isso que essa segunda fase é complicada, que é 10 minutos. É 10 minutos. Então, se dentro desse teu céfalo que você falou aí, determinados casos virem, você falar, cara, eu vou lembrar, você fala, mas tal coisa eu posso descartar, porque, assim, realmente não vai ser. Porque você só tem 10 minutos, cara. É exatamente isso, mas eu falei para eu ter um gancho para eu lembrar, para não esquecer. Um exemplo, apendicite, o problema é na barriga. Então, eu vou começar lembrando, cabeça tem alguma coisa? Não. Olho, nariz, garganta? Não. Coração, pulmão? Não. Barriga? Tem. Aí Foco você na vai... barriga, aí foco urinário, fezes, né? Aí sim, aí é legal. Vômito que pode ter. Então, acho que pensar dessa forma talvez seja interessante. Vou tentar aplicar dessa forma. Aí é legal, porque aí era esse exemplo que eu queria dar, é tipo isso, apêndice, tipo, vou falar, mas cara, eu não vou ficar fazendo pergunta de cabeça pro cara, eu não vou perguntar da cabeça, do coração, porque não tem nada a ver, mas eu só tô lembrando e rápido, treinar para ser rápido e chegar onde você tem que chegar, aí falar, opa, aqui eu tenho que explorar. E ali, cara, 2 minutinhos, 3, pá. Lembra na atividade que eu falo, galera, eu só tenho 4 respostas para vocês, porque o que estava acontecendo muito, não sei se com a Yuli ainda está acontecendo, você perder metade da estação na anamnese. Metade. E aí depois ainda você tem que pedir exame, você tem que interpretar exame, você tem que dar conduta, você tem que dar diagnóstico, você não fecha. Você não fecha, ainda mais no treino, que é 8 minutos, quase sempre você não fecha a estação. Porque, então, assim, isso que você falou é muito legal para você criar uma estruturinha, um roteiro, né? Mas o lance é fazer isso rápido para chegar no ponto que você precisa e explorar. Mas, cara, faz isso, depois você me fala. Se ajudou, porque você já está identificando um padrão de como começar ali o negócio. Pode ser uma boa. Então, gente, ó, vamos explorar essa ideia, para vocês verem que eu não sou tão maluco da cabeça, assim, ó. Vamos explorar essas ideias. O que eu fiz aqui, ó? Deixa eu compartilhar outra tela com vocês, rapidinho. Opa, tá aparecendo, não. Então, eu fiz aqui uma atividade, eu peguei daqueles guias de estudo que a gente disponibiliza lá para vocês, a parte de clínica médica, e eu tentei categorizar os casos em alguns grupos, né, identificando padrões. Vamos ver se vale. Não vai dar para terminar tudo, a gente pode terminar na outra aula, sem problema nenhum, porque é muito caso, são 11 grupos, 34 casos, não dá, mas vamos explorar um pouco aqui, ó, vamos andar mais um pouco aqui, ver até onde a gente consegue chegar. Então, por exemplo, ó, isso daqui, como a ideia é depois mandar para vocês também, isso aqui pode servir como material, tá? Se vocês quiserem, depois, espero conseguir fazer das outras áreas, né? Não me cobrem ainda que não tem, porque isso aqui dá um baita de um trabalho, mas irei fazer futuramente, né? Para as próximas áreas, né? Caso vocês achem interessante. Então, assim, ó, vou tentar sempre trazer ali, né, a fala do ator, né, o que ele diria,
aí você vai sempre tentar responder antes, né? Aí depois você olha o gabarito e, cara, pratica, né? Se tiver alguém para você poder praticar, e vamos lá. Então, olha só, que nem eu acho que você chegou a falar, tem um primeiro grupo aí, ó, cefaleia aguda, né? Quais são as patologias aqui, ó, em confusão nesse grupo, né? AVC hemorrágico, enxaqueca, cefaleia tensional, por enquanto, né? Vocês concordam que esses três aqui têm coisas semelhantes? Né? Tipo, bom, beleza, já enxerguei um padrão aqui, ó. Isso daqui pode cair numa caixinha que eu posso chamar de cefaleia aguda, né? Então, ó, o que esses casos têm em comum nos 30 primeiros segundos? Se um paciente chegar com alguma queixa e for algo disso aí, o que vai confundir vocês lá na hora? Qual que é o padrão? Vamos lá, tenta puxar aí. O que é que vocês têm que pensar aí nesses casos? É o que é igual ou o que vai diferenciar eles? Cara, fala aí o que você lembrar aí. Aí já... Eu perguntaria onde dói. Onde dói na cabeça, porque a localização acho que é importante para diferenciar todos. Diferenciar a localização, né? Boa? Beleza. E se é lateral, bilateral, né? E há quanto tempo começou? E, e se tem um padrão, por exemplo, se dói durante a noite, e aí você fala atencional, dói geralmente depois do trabalho. Se tem fotofobia, que aí seria enxaqueca, perguntou para enxaqueca direto, ou se ela sente uma dor como se a cabeça dela fosse explodir. E aí eu acho que vai ser hemorrágico. Na minha cabeça, no meu entendimento. Boa. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Se vier uma fala dessa aqui, ó. Doutor, nunca senti uma dor tão forte na vida. Estava lavando a louça e de repente bateu uma dor na cabeça tão forte que achei que ia morrer. Estou com muita náusea e vomitei uma vez. Vai ser hemorrágico. Eu falaria AVC hemorrágico também. Qual padrão você identifica, né? Quais perguntas-chaves você faria? Se ela já teve isso antes, se já teve isso antes, tem histórico de AVC, se toma anticoagulante, Se tem histórico de hipertensão. hipertensão, se já teve aneurisma. Boa, não, legal. Específicos. Isso, ó, e você vê, ó, eu coloquei ali caso 1 de 1, né? Tá no primeiro grupo, ó, a dor que chega do nada, tal. Ela meio classifiquei como básica, a dor que chega do nada. Agora vamos pro outro, ó. A dor que ela já conhece, ó. Tô com aquela dor de cabeça de novo. Começou de manhã, do lado esquerdo, bem latejante. Tô enjoada e a luz está me incomodando muito. Só quero me deitar no quarto escuro. Enxaqueca. Enxaqueca? É. Boa. E essa aqui? Doutor, tô com dor de cabeça há 2 dias. É aquela pressão nos 2 lados da cabeça. Parece que tem uma faixa apertando. Não tô com náusea, só cansado. Tomei dipirona e aliviou um pouco. Você falei atencional. Se tem algum padrão que dói durante algum período, por exemplo, depois do trabalho ou durante o trabalho. Porque eu acho que, se você falei aí, se ela relatar aqui atrás da cabeça, pode me confundir também com hipertensão arterial, que o cara não sabe, e aí um dos sintomas da pressão alta é a cefaleia. Isso é uma coisa que você pode investigar, com certeza. Talvez vai fugir um pouquinho desse grupo, mas você vê que a gente conseguiu criar um padrão aqui, né? Uma pressão, uma dor que, pô, vê aquela dor de cabeça de novo, já pode me indicar tal coisa, aquela dor que chega do nada. Então, tudo tá meio que faz parte de um grupo, né? Se a gente tenta estudar dessa forma, organizar as patologias, os casos assim, fica muito mais fácil para a gente tentar lembrar as características do grupo, né? Das principais ideias do grupo, do que tentar decorar cada caso como um caso e ficar naquela loucura, tipo, como se fosse aqueles números lá, né? Então, olha só, né? Do grupo 1, né? O caso ali, o primeiro, né? Realmente, ó, era AVC hemorrágico, né? A cefaleia entrovoada,
instalação instantânea, pior da vida, né? Diferenciais de enxaqueca, o pródromo, progressivo e tensional. E ali tem umas perguntinhas, né? Pra vocês lembrarem, o segundo é uma enxaqueca, como vocês falaram, e o terceiro, cefaleia do tipo tensional. Exatamente. Então, ó, fica um grupo, ó, um grupinho organizado aí para vocês estudarem depois, ó, com umas perguntinhas aí e tal, só para tentar ver semelhanças e diferenças, entender um pouco desse grupo. Faz sentido isso aqui para vocês? Sim. Faz? Sim? Tá de boa? Eu Beleza. tento, no meu estudo, agora eu estou tentando associar o sintoma principal com um possível diagnóstico. Que nem a gente faz na aula. Uhum. Por exemplo, o paciente veio com dor abdominal no hipocôndrio direito. Aí eu tento associar, o que tem no hipocôndrio direito? Tem isso, 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 e tento fazer perguntas relacionadas a essas doenças, né? É o que eu estou tentando no momento, né? Tentando fazer assim, para ver se eu consigo fixar, consigo tentar chegar a um diagnóstico, e a partir desse diagnóstico, eu penso o que eu teria que perguntar sobre isso. Se é uma colecistite, o que eu tenho que perguntar da colecistite? E aí eu tento fazer isso, assim. Não sei se é o padrão ideal, mas eu tento fazer essa Mas, associação para achar esse padrão que você falou. mas só para entender, você tenta pegar a queixa do paciente, tentar pensar nas coisas que tem ali, para chegar num diagnóstico, para depois fazer a anamnese? Ou eu entendi errado? Não, assim, por exemplo, o paciente chega com cefaleia. Doutor, tô com cefaleia. Bom, cefaleia, na minha cabeça, cefaleia pode ser AVC hemorrágico, enxaqueca e cefaleia tensional. Ah, tá. Então, aí, a partir de E agora, em salva também, né? Você falou em salva também. em salvos. E aí eu tento pensar no que eu deveria perguntar para corroborar ou descartar AVC hemorrágico, o que eu deveria perguntar e descartar para enxaqueca, e o que eu deveria descartar para cefaleia, entendeu? É a atividade que a gente faz. É, Beleza, maravilha. É isso mesmo. A ideia, eu acredito nesse caminho também. Para mim faz mais sentido. Se eu fosse fazer, a primeira coisa é olhar a queixa, ver o cenário que a gente está, porque já dá muita pista, dá uma olhada naquela primeira folha com calma. Eu estou em tal cenário, tem tais exames aqui que às vezes dá aquela pista. Qual que é a queixa? Essa. Qual hipótese eu levanto? Essa. Cara, minha anamnese é para confirmar ou descartar. Exato. Que nem a gente vai, para mim, por isso que é o que eu faço com vocês, porque eu acredito que é um bom caminho, né? Organiza o raciocínio, senão, cara, você sai perguntando coisas aleatórias, né? Você decora lá como é que o cara falava lá, o tal do cevado. O cevado, o checklist. Tá, os mnemônicos, né? As coisas. Aí, tipo, você tá num caso X lá de um câncer, o cara tá lá na cevada, mas você escova os dentes, você fala, mano, pelo amor de Deus, cara, calma aí, velho. Tipo, vamos, né? Você tem 10 minutos, cara. É tipo assim, aí que começa aquela perda infinita. Agora, pô, você já levantar umas hipóteses, confirmar e descartar, pô, cara, é rapidão, confirmou ali, bateu uma ou outra. Aí o lance que é legal é identificar esses padrões para tentar ser mais rápido nas perguntas assertivas, né? Tipo, cara, qual que é a pergunta que vai me confirmar mesmo, ou vai me descartar aquilo, né? Para eu não ficar tanto na dúvida. Aí, quanto mais assertivo eu for nessa pergunta, uma hora que eu matei, puta, cara, só pode ser tal coisa. E aí eu ver que eu tô de boa no tempo, que é difícil de fazer essa gestão, eu faço mais uma perguntinha ou outra, só para ver se eu pontuo no PEP, ou então, meu amigo, bola para frente, tem mais muita coisa para pontuar ainda. Tem exame para pedir, tem exame para interpretar, tem diagnóstico, tem procedimento, sabe? E vai, senão a gente não termina nunca a estação nos 10 minutos. Mas eu acho que o difícil disso tudo é quando a queixa é inespecífica. Eu sinto... tô sentindo dor no tórax. Poxa. Aí eu acho que eu tenho que fazer o mnemônico para tentar pescar alguma coisa, para tentar me direcionar para alguma coisa, entendeu? Não, pô, realmente, porque aí, de novo, tenta ver só, lógico, cara, realmente, se o cara só vir com o negócio, cara, tô com dor no tórax, puta merda, né, velho? Pode ser um milhão de coisas, mas
Para começar, tenta ver o cenário. Cara, onde que ele tá? É uma UBS? É um negócio... Ah, se é uma emergência. Falou, opa, calma aí, velho. O cara tá numa emergência, vem com uma dor no tórax, cara. Provavelmente não é coisa pouca, né? Senão não estaria em outro ambiente, né? Então já posso tentar descartar umas coisinhas. Talvez quando é muito, muito vago, o cenário ali pode te ajudar pelo menos uma pista, mas realmente aí não tem um grande milagre, mas pelo menos aquela folhinha pode dar uma pista do cenário e do que tem lá de, ó, tem tal exame, beleza? Ó, tá aqui na folhinha para você. Por mais Pode que, dar uma direcionada, né? por mais que o cara tá falando só, tô com dor no tórax, mas ó, onde é que ele tá? Ó os equipamentos que tem aqui, sacou? Dá uma, dá Entendi. uma pescada nisso aí. Entendi. Vamos aqui, ó. Não sei se eu tiraria isso daqui, mas é bom só para vocês entenderem. Eu vou passar rápido. Ó. Tem um grupo aqui que é o de déficit neurológico, tá? Então, vamos, de forma geral, pensar no que esses casos têm em comum. Vamos tentar ver uma coisa, tipo, incomum entre esses casos. O que seria, assim, se vocês pudessem falar, cara, que é comum a todos, assim, para eles estarem nesse grupo aí? Eu acho que a maioria vai ter rebaixamento de nível de consciência. Não sei, vocês vão... A Virgínia vai confirmar para nós. Fala, é isso mesmo, Virgínia? O Douglas está certo? Se ele está certo nesse raciocínio? É, Olha, Marcel, eu acho que sim. maravilha. Ivan, Eu entraria numa hemiparesia aí, mas aí a hipoglicemia já não encaixaria tanto. E aí já na perda de consciência, paralisia de Bell pode ser que não entre tanto, então fica meio isso, uma coisa geral, relativo. cara, é meio geral para todos, assim, lógico, cada um tem seu detalhe, mas no geral, é, é isso que o Douglas falou? Um rebaixamento de consciência e uma hemiparesia, talvez. Fechou. Então vamos explorar algumas cases aqui, ó. Então já é um caso mais intermediário, não. Boca torta, ó. Doutor, acordei de manhã, minha boca estava torta. Ficou falando mal dos outros a noite inteira e acordou com a boca torta. Quando tentei fechar o olho esquerdo, ele ficou aberto. Não estou conseguindo franzir a testa desse lado também. Não tenho dor de cabeça, estou bem, só assustado. Paralisia de Bell. O Ivan acabou de fazer uma prova, né? Ah, Paralisia de Bell. caiu ali no checklist de Sim, vocês ali? foi a última paralisia de Bell. Okay. Ah, que massa. Esse, o braço que não obedece. Minha esposa ligou, minha esposa ligou, ele estava tomando... Café da manhã. Estava tomando café da manhã quando, de repente, começou a falar enrolado e o braço direito caiu na mesa, não conseguiu levantar. Aí liguei para o SAMU. AVC. Um AVC isquêmico aí, talvez. Teria, AVC isquêmico, Eu acho que seria mais para AVC isquêmico também. teria alguma pergunta, assim, que vocês poderiam fazer? Cara, tentaria perguntar tal coisa só para me orientar, assim, ou não? É hipertenso ou não? É hipertenso, já teve esse quadro anteriormente? Essa pergunta a gente pergunta sempre, né? Assim, eu pergunto. Na verdade, são as doenças de base que podem ter acarretado ele, a hipertensão, a diabetes, Diabetes. alguns fatores de risco, tabagismo, alcoolismo, então já faz um puxado um pouco maior. Distúrbio lipídico. Fechou. O paciente que ficou estranho. Filha fala, né? Doutor, minha mãe começou a ficar confusa uns 20 minutos, não estava respondendo direito e o braço esquerdo ficou meio fraco. Ela é diabética e tomou insulina, mas não almoçou. Aí esse tem um quadro mais para hipoglicemia mesmo. Se é porque ela tem um quadro de diabética, ela já é diabética. E ainda ela fala que ela é diabética e tomou a insulina, mas não almoçou. Então ela fez uma hipoglicemia aí, fácil. Essa daqui, essa informação deixou muito fácil, né? Essa que ela é diabética e tomou, né? Não é que nem o dor no tórax lá. Então, ó, realmente, ó, paralisia de Bell,
AVC isquêmico e hipoglicemia, né? Aí tem algumas perguntinhas, né? Tomou insulina, dose, quando, comeu hoje, já aconteceu em outras hipoglicemias, blá, blá, blá. Eu acho que eu tenho mais... Ah, não, só esses três aqui, tá. Esse daqui. O que tem em comum nesses casos aqui? Sintomas gripais. Sintomas gripais. Qual que seria a confusão ali na hora, né? Que poderia dar se cai um caso desse ali? Que poderia confundir vocês ali? Aqui tem padrão de febre, tem sintomas que são igual dengue, grupo C, a pessoa está bem prostrada, mas tem são características diferentes. Dor abdominal intensa, vômitos incoercitivos, né? Retroviral aguda, HIV. Essa retroviral aguda aí, deixa para os meninos responderem. Vamos... Doutores aí vão... Eu não saberia, tipo assim, a diferença entre eles, porque um HIV com... Eu arriscaria influenza e HIV com síndrome gripal. E aí, dengue, malária, a gente pesquisaria um pouco mais sobre onde ele está, o terreno, a endemia, se está tendo alguma virose, não, algum surto mesmo de dengue, de algum mosquito. Então, a pessoa viajou. Então, você acaba direcionando pelas perguntas e pelos sintomas que ela está apresentando. Agora ele falou, se está mais com sintomas gripais, você vai para um lado. Se está mais com dor, você já vai para outros dois diagnósticos. Show. Beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Doutor, ontem à tarde eu estava bem, de repente bateu, né? Foi mal, bateu um calafrio, deu uma febre alta e minha musculatura inteira doeu. Hoje não consigo nem levantar da cama de tanta dor no corpo. Tenho tosse seca e dor de garganta. E essa febre geralmente tem um período, e pelo caso que ele descreveu, para mim, é malária, por conta desse calafrios, essa febre alta, e acho que o padrão dela é no outro dia melhora, ela tem febre alta durante a noite, por isso eu chutaria isso. Tem o caso em cima, sexo masculino. Febre alta, assim, começou do nada, não tem um padrão de febre, eu colocaria tosse seca e dor de garganta, eu colocaria influenza. Sintoma, assim, só solto, assim, sem... porque a malária eu teria febrão ele daria mais característica, febrão durante 3 dias, passou, voltou de novo depois de 2 dias, então... Olha, no padrão do INEP, pensando em padrão de INEP, assim... porque, entre aspas, teoricamente, a malária não teria a tosse seca e a dor de garganta, no meu ponto de vista. E tem isso também, dor de garganta, essa tosse seca, né? mais para uma viral, aí, uma influenza A. Fechou. Aí, como a gente tem que estar atento em tudo que está escrito, a gente olha lá em cima, sexo 28 anos, está no outono e não foi vacinado. Então, você já entra numa viral aí. Exato, é isso mesmo. Pegar essas informações aí. Já vou mostrar, já vamos ver se é esse mesmo. Vamos só passar para um próximo. Doutor, faz 4 dias que eu estou com febre alta, dor atrás dos olhos e o corpo todo doendo. Hoje de manhã a febre baixou, mas sinto meu estômago muito ruim. Estou enjoada e vomitei 2 vezes. Apareceu um roxo no meu braço aqui, ó. Roxo, eu colocaria dengue nisso aí. Eu também colocaria dengue pela essa simples informação de dor atrás dos olhos. Dor atrás dos olhos, para mim, é igual a dengue pro INEP. Exatamente. Mas assim, é isso. Também, ó. Sexo feminino, 34 anos, UPA, surto de dengue confirmado na cidade.
Tá dando muita brecha aqui para vocês. Mas, ó, uma coisa que eu achei interessante, eu acho que os outros grupos, os 2 primeiros, me deu a impressão que vocês foram mais rápido ali e identificar esse daqui, esse grupo parece que tá dando uma confusão. Então, ó, já é um alerta, tipo, cara, vamos dar uma olhadinha depois, né? Deixa eu tentar diferenciar na minha cabeça, né? Cada uma dessas coisas, porque eu tô vendo que às vezes eu tô me confundindo aqui. Nos outros eu acho que eu peguei de boa ali as diferenças do grupo, né? Mas esse aqui pode dar mais confusão. Deixa eu dar uma olhadinha neles. E aí tem os guias lá e tudo mais, mas já é uma boa também, ó. Eu acho, assim, do meu ponto de vista, pelo tanto que eu estudei algumas coisas do INEP, toda questão, todo caso, ele tem um gancho, sempre tem. Eu costumo dizer que tem o pulo do gato, né? Que nem da dengue, sempre vai ser essa dorzinha atrás dos olhos, que é clássico da dengue, que nem da passada da insulina, fala que ele tomou insulina e não fez alimentação. Então, assim, o INEP sempre deixa esses gaps, que a gente tem que estar atento, pegar, porque ele é o gancho. É, exato. E aí que eu acho que o grande lance que pega, que essa prova, né? Eu acho que, assim, ela tem muita diferença para a primeira fase, né? Mas eu acho que esse lance da interação pega um emocional tão grande que a gente falando essas coisas aqui sentadinho, no conforto do nosso lar, mas lá, na pressão, ator, 10 minutos, essa coisa que parece tão básica, né? Pô, tem que pensar nisso. Se você tá muito nervoso, você não pega. Então, por isso que é o lance de tentar esquematizar bem na tua cabeça, porque isso também vai te dar tranquilidade, de você saber que as coisas na sua cabeça estão organizadas. Tipo, ter uma confiança, tipo, cara, eu organizei as paradas, tá aqui, eu tô com os grupos aqui na minha cabeça, eu sei mais ou menos que eu tenho que prestar atenção, vambora. Porque se não, cara, tipo, cara, eu não posso esquecer tal coisa, não posso esquecer como é que era aquilo lá mesmo, tenho que lembrar, decorar. Você chega lá, o cara só te vem com uma coisinha que foge ali do que você estava pensando, pô, acabou, velho. Você não acessa, bloqueia. Então, fazer essa organização mental para chegar mais confiante, para poder pegar esses detalhes aí. Porque vai ter. E vai te ajudar, mas você vai estar tão nervoso que se você deixar ser dominado por esse nervosismo, você não pega. E vocês já devem ter sentido isso, não sei se já fizeram a prova, né? Eu acho que o Ivan já, né? O Ivan comentou que tá até... sacanearam lá, né, Ivan? Você tá no recurso lá e tudo mais, né? Já fiz a prova, assim. Fiz 2 vezes, essa é a minha terceira tentativa. E não é justificando, mas claro que me faltou pontos para chegar, para ter mais pontos sobrando, mas as 2 correções minhas, faltou pontos, faltou recurso, assim, não olharam direito o recurso, não olharam direito a prova, então o INEP, meu ponto de vista, o que peca do INEP é a má correção. Eu falei, se a gente tiver muitos pontos, ok, você vai perder ponto você vai, o INEP não vai te dar todos os pontos, mas quanto mais você conseguir, melhor. Cara, o INEP, né, tipo, esse Enem que é organizado pelo INEP, teve várias polêmicas, questões vazadas, foi o Enem que mais teve questão anulada, e não porque estava errado, porque vazou. E agora, na hora de divulgar os resultados, cara, imagina, um cara querendo entrar em medicina, numa pública, estudou lá, papapá. Cara, os caras somaram a nota da redação errada, porque é por competências, e o aluno tem as notas por competência, mas o total veio somado errado, cara. E todo mundo falando, o INEP, tipo, agora, depois de um mês, um pouco, já que começou as aulas, eles estão reconhecendo que somaram a nota errada, velho. E isso numa prova nacional, que é todo ano, mas imagina no Revalida. Eu acho que assim, o nível de desorganização comparado ao Enem, pelo que eu acompanho, é 10 vezes pior, e os caras são 10 vezes mais arrogantes. Você imagina, cara. Eu até falo, até foi o que a juíza me falou, eu fui conversar com a juíza no processo, e uma coisa que ela evidenciou, falou assim, uma correção mal feita de um professor, se alguém já é professor aí ou não, você vai errar 1, 2 pontos. O máximo que você erra 1, 2 pontos, vamos por 3 pontos. Só na minha prova de recurso foram praticamente 13 pontos. Então é inadmissível um erro tão grande. E todos os meus amigos que passaram acima de 10 pontos. Então, assim, ninguém erra 10 pontos numa prova, numa correção. O professor não erra 10 pontos, ele erra 1 ponto, meio ponto, é coisa mínima. Mas esse erro tão grande demonstra um trabalho mal feito mesmo.
É isso, cara. Pior que é mesmo. E aí é uma coisa que vocês têm que lutar contra mesmo, porque, cara, é triste demais. Então, organizar aí, que esse agora tem que ir, hein? A gente tem tempo, vamos estudar melhor, né? Organizar melhor para. Foi o que aconteceu, se eu não me engano, agora na primeira fase, que foi a prova do Revalida foi dividida em prova para residência médica, o ENEMED, e a prova do Revalida. Foi a mesma prova e cancelaram a mesma questão para um lado e não para o outro. Então, uma discrepância. Eu vi. Eu juntei isso no meu processo também para a juíza ver essa falta de isonomia entre Revalida e ENAMED. Então, isso me ajudou bastante. A minha sorte foi que a juíza pediu agora para que o INEP refizesse a correção, porque eu tentei de inúmeras formas para o INEP recorrigir, o INEP fala que só tem um recurso, depois não tem mais. Mas, graças a Deus, a juíza mandou o INEP corrigir minha prova de novo e está essa semana com o INEP. Vamos ver se ele vai olhar de fato ou vai ignorar a juíza também. Eu lembro de ver esse caso, mais ou menos, né? E não sei se eu estou confundindo, mas parece que uma das provas era teste comum e a outra era o tal do TRI, não é? Eu acho que uma delas, o esquema das questões era TRI, aí não, esse é para outra coisa, Marcel. Esse que ele falou das questões foram as questões idênticas, não mudou nenhum ponto, nenhuma vírgula, a mesma questão, sem nenhuma vírgula. Não, sim, mas o esquema de correção de uma prova não era TRI e do outro teoria de resposta ao item? Isso, exato, desculpa. Isso, essa foi a justificativa deles. Isso, exato. Aí na do TRI não anulou e na outra anulou, porque o TRI tem uma metodologia diferente. Cara, eu vi isso. E o TRI, eu só sei porque é igual ao do Enem. O Enem também é TRI, e nessas questões vazadas, os caras tentaram vir com a mesma desculpa. Não precisa anular, não. O TRI dá conta lá, e não sei o que, cara, e pressão da mídia, G1, todo mundo, cara, o cara vazou, o moleque que vazou as questões, vazou umas 15, 20 questões idênticas da prova, numa live, uma semana antes. E o INEP anulou com recurso nessas 3 questões do INEP tá ganhando, viu? Mas o INEP anulou 4, o cara vazou 15 idênticas. É um negócio tão grave que a prova deveria ser anulada, para você ver como que o INEP né? E aí, cara, uma loucura. Tomara a Deus que nunca vire TRI a primeira fase, senão vocês vão ver o que é. Na outra prova minha que eu fiz, eu estava num grupo e um dos grupos vazou uma informação que um dos atores que foi contratado tinha assinado um termo que era para deixar tocar no abdômen dele. Nossa. Isso chegou para mim antes de fazer a prova, 1 hora antes da prova. Então eu sabia que ia ter alguma coisa de abdômen agudo ali que a gente ia tocar, que foi no fato que teve o acidente com o rompimento do baço do paciente. Meu Deus. É triste. Mas vamos lá, ó. Vamos continuar. Passa essas informações chegar aqui não pra gente. Agora que você está no grupo, se você tiver esses contatos aí, você joga lá, cara. Ó, esse aqui. Eu tenho que pagar, né? Doutor, 2 dias, de 2 em 2 dias eu tenho uma crise de calafrio muito forte, depois bate uma febre muito alta e depois soa muito. Fico prostrado no dia da crise, mas no dia seguinte fico quase bem. Também estou sentindo dor de cabeça e um pouquinho de amarelão. A gente não está lendo lá em cima, não, Marcel, mas assim, pelos sintomas, a gente percebe que é malária. Não é por causa do que está escrito lá, não. É porque os tipos, quando você tem a descrição, igual você está falando, o raciocínio clínico nosso tem que ser nisso, por exemplo. A malária, ela tem essa característica da febre vir, voltar, né? Então, é característica da febre da malária. Então, assim, a gente vai perguntar se ele viajou, se ele estava numa região endêmica de malária, porque quando a gente vai ler no card, igual o Ivan falou, o INEP, e você também está usando até os padrões da prova da INEP, né, e fazendo isso aí. Então, pela neurociência, você vê que eles têm um padrão. E o padrão deles é colocar, eles têm que colocar, se eles querem falar de malária, eles vão colocar a característica, na hora que a gente vai ler ali, a gente vai entender para isso. E aí, assim, a questão toda é fazer as perguntas para pontuar.
Exato. a característica da malária não é só porque está escrito ali masculino, tem na região amazônica. A gente vai perguntar isso. Porque quando a gente vê o padrão de febre, a gente vai voltar para assim, não, é uma arbovirose, é uma malária. Então, a gente vai fazer a pergunta, você viajou, como que é esse padrão de febre, tem outras pessoas com o mesmo sintoma? A gente vai fazendo anamnese sentido, nesse sentido. Maravilha, é isso aí. É exatamente isso. Doutor, faz 2 semanas que estou com febre, dor de garganta, uns caroços no pescoço e nas axilas. E apareceu um rash pelo corpo que parece sarampo. Me disseram que era virose, mas não está melhorando. A virose que não era virose. Eu acho que aí é o HIV. Até pelos caroços na axila, essa febre mais prolongada de 2 semanas, né? Então, É aí um você quadro mais notava arrastado, né? mais arrastado. E principalmente pelos linfonodos, né? Pelos caroços aí. Aí que é legal, né? Eu acho que depois vocês podiam voltar aqui e fazer mais ou menos o que a Virgínia comentou ali, tipo, pá, beleza, né? Identifiquei, ó, é o HIV. Mas quais seriam as perguntas que eu teria que fazer para pontuar o máximo ali no INEP, né? Porque às vezes vem a anamnese lá, tem 10, se você perguntar 8, você tira inteiro. Às vezes tem que ser os 10, às vezes é 6. Então, pô, quais são as perguntas que, cara, eu tenho que fazer? É o que eu tento treinar lá, às vezes eu coloco só 4, 5 para, cara, ó, essas são as perguntas assertivas, o resto, mas sempre tentar pensar, cara, quais são as perguntas, né? Então tá aqui, ó, o caso 1 lá, né, ó, vamos lembrar aqui, ó, caso 1, que era esse daqui, né, que chegou, bateu um calafrio, caso 2, faz 4 dias tá com febre alta, o roxo, né, no braço. É o da dengue, esse daí. Isso, o caso 3 O 3 é malária. e o 4... Isso, então vamos ver, ó. É isso mesmo, ó. Influenza do tipo A no 1, dengue grupo C, né, com sinais de alarme, deferência no 4º ou 5º dia, vômito persistente, esquimose, sinais de alarme no grupo C, fase crítica de extravasamento plasmático, e malária ali no 3º, né, padrão, ixi, eu acho que ficou mal escrito ali, depois eu arrumo ali. E aí as regrinhas, e por último, é o HIV, ó. É o HIV, síndrome retroviral aguda. Febre, blá, blá, blá. E aí tem algumas perguntinhas ali. E beleza, então, ó, mais um grupo aí de coisas parecidas, né? Que a gente, todos tinham um pouco de febre, dor, mas depende do lugar, depende do jeito, cada caso é um caso. Mas é um grupo aí interessante, ó. Vamos ver mais um. Dá uma olhadinha nesse grupo aqui, ó. Patologia confusão, né? DEPOC, tuberculose, o que tem em comum nesses casos aí? Comum teria tosse, esses Tosse. sintomas de dispneia, falta de ar, né, essa dificuldade respiratória, sempre vai estar ligado a vias aéreas, alguma doença das vias aéreas. E algumas vão ter o diferencial de uma para ela, que é o que eu falei, né, aquele pulo do gato, você percebe que é uma ou que é outra. Show. Então vamos ver. Doutor, faz 3 dias estou com tosse, com catarro amarelo, febre alta, calafrio. Parece que meu peito está pesado quando respiro. Sinto uma dorzinha aqui do lado esquerdo quando respiro fundo. Eu colocaria pneumonia. Olha só, achei, né, eu que não entendo, mas achei interessante porque aqui nos outros falou muito de febre, calafrio, falou ali no outro grupo, mas aqui ele fala dessa parte da respiração, né? Que lá nos outros não tem nada a ver, né? Mas aqui ele fala dessa parte de respirar, e opa, o peito pesado quando respira, aí você já sai daquele grupo e cai nesse, né? Legal. Doutor, tô com tosse há mais de um mês. No começo achei que era gripe, mas não passou. Às vezes vem um pouquinho de sangue no escarro. De noite fico
encharcado de suor e tô emagrecendo sem querer. Perdi uns 6 quilos esse mês. Meu pai, quem dera eu poder perder 6 quilos no mês. É tudo Isso é clássico da tuberculose, né? A tosse tuberculose. arrastada, o escarro com sangue, e essa febre, né, a febre, e essa perda de peso que é típico da tuberculose com esses sintomas. Legal. Doutor, já tenho bronquite crônica há anos, mas os últimos 5 dias piorou muito. Estou com falta de ar mesmo em repouso, tossindo muito mais do que o normal, com catarro esverdeado, e ontem tive um pouquinho de febre. Tem careca. A opção agora nós temos DPOC com exacerbação, né? E o outro eu já esqueci. Qual que era a outra opção? Ah, não lembro, mas vamos só. Daqui a A gente pouco. já chega com o próximo diagnóstico, mas esse é clássico da DPLC mesmo. Mas é clássico, essa O pessoa com outro é um bronquite. abscesso pulmonar. Deixa eu ver, tem mais um. Doutor, há uns 15 dias estou com febre toda tarde, tosse com catarro horroroso, parece podre mesmo, e perdi o apetite, às vezes sai até um pouquinho de sangue. Aí é o abscesso pulmonar. A palavra-chave que nem o do que eu pude perceber é essa palavra, parece podre, ou meu hálito tá podre. O podre remete a abscesso, pelo que eu pude perceber nos PEPs que eu fiz de abscesso pulmonar. Mas é exatamente isso mesmo. Então, Caramba, tudo tem um ganchinho para a gente pegar. Se a gente se atentar e tiver calmo, a gente consegue absorver. consegue. E todos parece que tem um lance do catarro, né? O catarro, deixa eu ver se eu estou viajando, tossindo muito, não. Tem tosse, né? Todos têm tosse. É porque é sintomas respiratórios, né? Aqui sai escarro, catarro amarelo, escarro. Aqui é mais a tosse, né? A catarro também, esverdeado, catarro horroroso. Foca no catarro aí, ó, esses catarros E aí. cada catarro muda a patologia, né? Mas é clássico, a febre, o Verde, catarro e a falta de ar. exato. Que loucura. Mudou a cor, mudou a patologia. Nossa. Aí vamos lá, então. Ó. Primeiro caso, era esse aqui. Segundo caso, era esse aqui. Tuberculose, Terceiro caso. DPOC exacerbada, E o quarto caso. excesso pulmonar, excesso. Então, a Se a gente pneumonia voltar na DPLC, a gente vê o histórico de tabagismo dela, de longa data, Isso, ó. 40 anos, 2 maços por dia. Então, era isso. A pneumonia adquirida na comunidade, PAC, tuberculose pulmonar, DEPOC, que eles falaram, e abscesso pulmonar. Carro fétido. Nossa. Catarro tem cheiro podre, dificuldade para engolir, engasgo, uso de álcool, quantidade, perdeu consciência recentemente. Aí dá um exame melhor, RX de tórax, cavidade com nível. Tá. Vamos fazer mais esse, ó. Dor abdominal e alterações do TGI. O que tem em comum aqui? Eu acho que todos vão ter dor. No caso da celíaca, aparecer mancha. E no caso da DERJ, aparecer tosse. Tudo é abdominal, né? Doença, diverticulite, doença ulcerapéptica e doença celíaca. Eu diria que ele vai ter. O mais agravante aqui seria as alterações gastrointestinais mesmo, que um pode ter o vômito, a regurgitação, outro uma diarreia, outro pode ter uma constipação, pode ter, né, constipação nem tanto, mas mais a diarreia mesmo, esse comer e ter que ir no banheiro, alguma coisa assim nesse sentido tá ligado, e a dor abdominal que é clássica deles, de todos. Legal. Então já
deu para encaixar eles aí dentro de um grupinho. Agora vamos ver uns causos. Doutor, toda vez que eu janto, especialmente quando como pizza e tomo refrigerante, sinto uma queimação aqui no peito que sobe até a garganta. À noite é pior quando deito, às vezes tenho tosse seca também. E aí? Queimação aqui no peito. É a doença do refluxo gastroesofágico, essa queimação, essa pirose que ele tem, pode ter uma alteração na fala, uma disfagia por conta disso. Eu também acho que é doença do refluxo gastroesofágico. Show. Essa aqui, ó. Doutor, tem uma dor em queimação aqui no peito, no meio do estômago, que piora quando fico sem comer e melhora logo depois do almoço. À noite, às 2 da manhã, acordo com a dor. Isso está acontecendo há uns 3 meses. Úlcera gastroduodenal também. A dor que começa logo após o almoço. Então, ela almoça e dói. Não. Melhora logo depois do almoço. É que se é em cima, ela melhora com a comida. Não, se é embaixo melhora com a comida, se é em cima, ela melhora sem a comida. Mas faz parte da úlcera gastroduodenal. É, porque é duodenal, não é péptica, né? A duodenal melhora, assim. A duodenal melhora com a comida e a péptica, ela piora com a comida. E essa informação aí desse ibuprofeno regular para lombalgia? Porque aí é um agravante para a úlcera, né? Porque aí pode causar mais úlcera. Caiu na prova também essa daí, o paciente que chegou com a úlcera perfurada e o histórico dele que estava tomando remédio inflamatório para dor há tempo já. Foi a última prova também. É a última prova também. Ah, legal, porque às vezes não vai estar na queixa, né? Por isso que tem que fazer a anamnese, mas às vezes pensar também, cara, às vezes está num grupinho ali que depende do remédio, agrava, então tem que lembrar se ele está tomando, né? Fazer essa pergunta, né? Porque isso aqui vai fazer toda a diferença, né? Então, geralmente, tal grupo, se o cara está tomando tal coisa, pode pegar aqui. Então, quando cair coisas aqui como é que é? Dor abdominal, e for esse grupo aqui, cara, deixa eu perguntar de nimesulida, blá, 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 porque pode ser, né? Inclusive, já caiu na prova, né? Então, aqui, ó. Doutor, comecei com uma dor forte aqui no lado esquerdo da barriga há 2 dias, com febre de 38,5 graus. A barriga está mais parada do que o normal. Não consigo nem tocar aqui, que dói muito. Verticulite. Diverticulite. Show. Posso seguir? Vamos lá. Doutor, quando como pão, macarrão, qualquer coisa de farinha, meu estômago ficou horrível, inchaço, diarreia, dor. Fiz várias dietas, mas continuo perdendo peso. Minhas análises mostram sempre anemia e a vitamina D está baixa. Dor no intestino irritável? Não, acho que é doença celíaca por conta do pão, do macarrão, tudo que contém glúten. Descendência europeia, anemia ferropriva recorrente há 3 anos. Anemia porque ela tem uma má absorção intestinal, então ela pode ter um déficit de todas as vitaminas por conta dessa má absorção. E aí a causa da origem dela também traz predomínio na enfermidade. Gosto de pegar uma pessoa negra, por exemplo, ela tem problemas mais relacionados à parte cardíaca. Então, depende da etnia da pessoa, remete também. Eu acho que eu peguei um pouco o gancho de tudo que você falou, só para complementar, quando um exemplo entra nas doenças do trato gastrointestinal que chegou com, né, a gente fazer as perguntas na anamnese para a gente conseguir direcionar. Acho que esse é o gancho que talvez foi tentado hoje. Se a pessoa chegar com esse, teve náusea, vômito, tem regurgitação? Não, descarto já a doença do refluxo gastroesofágico. Tá tendo dor no abdômen, na parte esquerda? Não, descarto de verticulite. Você tem... acho que essa é o ponto que precisava passar para a gente hoje, talvez.
Cara, exatamente, é isso aí. É isso aí. Essa grande ideia aí mesmo. Legal. Então, ó, vamos voltar aqui. Caso 1, queimação depois de jantar. Qual que era mesmo esse aqui? Qual que era? Doença do refluxo Doença do gastroesofágico. gastroesofágico. Refluxo gástrico. Essa? Úlcera. A úlcera duodenal. Úlcera. Essa? A diverticulite aguda. Essa daqui? Doença celíaca. Ah, doença do refluxo gástrico, doença ulcerosa péptica, úlcera duodenal, né? Diverticulite aguda, não complicada, e doença celíaca. Exatamente. Exatamente. Então, legal, gente. Ó, eu queria trazer esses casos aqui, né, para a gente treinar um pouco. Esse material tem mais. Eu vou mandar para vocês, mas deixa eu tentar terminar ele na próxima aula e a gente ir para as outras áreas. Mas eu quero que vocês tenham acesso, né, para organizar, né? Às vezes vocês podem treinar, você mesmo abre lá o PDF, vê os grupos, tenta pensar antes, confirma no gabarito, e aí fica um material bacana aí. Cara, espero que tenha ajudado aí um pouco, e a gente continua semana que vem, pode ser? E aí vamos... Combinado. Eu vou pegar a clínica cirúrgica, GO, pediatria. Aí aqui eu vou tentar focar um pouco nesses grupos, né, de padrão. E semana que vem os treinos em dupla voltam a ser comigo, daí fazendo aquele esquema que a gente vem fazendo. Só que vamos pegar um outro caso, pegar os casos camaleão, e eu acho que a semana que vem vai ser de medicina da família e comunidade. E vamos embora, galera. Fechou? Obrigado, viu? Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado, viu? Boa noite aí para vocês. Obrigado por terem vindo. Boa noite. Valeu, tchau, tchau.